Boa noite a todos, mais uma vez reunidos na palestra de segunda-feira, sempre com muita gratidão a Deus e a Jesus, que nos permitiu nesse momento estar escutando esse áudio, estudando a doutrina espírita, consolador prometido por Jesus. Com certeza, pela permissão de Deus, nosso Pai, foi nos dada a oportunidade, nesta encarnação presente, de estar estudando, vivenciando, muitos de nós, através da mediunidade ostensiva, de trabalho, essa bendita doutrina que nos acalma, nos esclarece e nos mostra o roteiro de vida a seguir. Então, que mais esta noite estejamos receptíveis a esses ensinamentos que são muito valiosos. Iniciando então a primeira parte, sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Hoje vamos ler o capítulo 28, que é o Coletânea de Preces Espíritas. O item 4, ele vai falar das reuniões espíritas. Ele começa com a colocação: porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos, voltados para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. E é graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação. Com essas palavras, Jesus quis mostrar que o efeito da união e da fraternidade não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que os anima reciprocamente. Não é? Não importa a quantidade de pessoas, mas o sentimento que elas estão irradiando naquele momento, a intensidade dos seus sentimentos. Atenderei a qualquer que me chame, é porque exige antes de tudo o amor do próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Resumindo, não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos segundo o espírito da caridade por ele personificado. Esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias e que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Então aqui está bem claro, né, da importância que deve ter esse momento em que nos reunimos em nome de Deus e de Jesus. Com todo respeito, realmente concentrados, com pensamento no bem,
para que possamos sentir mais intensamente a presença dos benfeitores amigos, sentir a atuação deles sobre nós. Daí a importância de, quando escolhemos uma religião para estudar, para frequentar, nós estarmos pelo menos uma vez por semana frequentando, seja a missa, o culto, no caso nosso, a sessão espírita, porque são nesses ambientes em que há toda uma troca mais intensa da questão fluídica benéfica. É um local onde a espiritualidade atua, fluidicamente falando, sobre cada um de nós, em todas as nossas necessidades. Nós vemos isso nos livros de André Luiz. Tem muitos relatos minuciosos sobre a atuação dos espíritos, sobre o nosso corpo físico, nosso perispírito, nossos pensamentos. Então é todo um tratamento que acontece nessas reuniões, né? Toda uma atuação, é uma troca muito intensa. Nós vemos só ali o mecanismo, né? A organização material dos médios, dos doutrinadores, daqueles que aplicam passe, mas não é só isso. Há toda uma presença espiritual, uma atuação intensa em tratamentos. Por isso que nós temos que ter todo o respeito, estarmos ali de boa vontade. A comunhão de pensamentos, se todos estivermos numa sintonia, em uníssono, pensando no bem, com certeza a irradiação vai ser intensa para o bem e todos nós vamos receber esses benefícios, certo? Então é isso que ele está colocando aqui. São muito importantes, sim, as reuniões. E ele vai falar dos médiuns, né? Vejam aqui a colocação. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso está em Atos dos Apóstolos, né? Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens, em que toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades, de todas as condições, nos homens, nas mulheres, nas crianças, como também nos mais velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. São os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressar aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, porque tem por fim rasgar os horizontes da vida eterna. É uma grande responsabilidade renascer com a questão mediúnica, a mediunidade ostensiva de trabalho. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de os conduzirem à senda do bem, tendo por meta o seu adiantamento. E aí vem a grande responsabilidade que tem os médiuns.
que devem compenetrar-se para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele médium que compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Como intérpretes dos ensinos dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades. Pela má impressão que produzem, mais de uma conversão retardam. Teremos que prestar contas do mau uso que fizermos, de um dom que nos foi concedido para o bem dos nossos semelhantes. Então é muita responsabilidade, não é mesmo? Não é por acaso, nós nos comprometemos, concordamos, Deus nos deu esta bênção, porque é uma bênção renascer com essa condição. Só que nós temos que colocar a mediunidade em trabalho em favor dos nossos semelhantes. O médium que quer gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar para melhorar-se. Aquele que realmente deseja que a sua faculdade se desenvolva, se engrandeça, tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo o que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar-lhe bons conselhos, com os quais procuram fazê-lo retornar à estrada do bem. Prova a experiência que aqueles que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações degeneram pouco a pouco, né? Com certeza, os espíritos bons se afastam do médium que não está equilibrado, que não segue, não se esforça por colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Então, nós temos que sempre desenvolver a sintonia para que a gente receba a assistência desses benfeitores amigos, afastando-nos de espíritos levianos, mentirosos. Essa deve ser a meta, né, de todo o nosso esforço constante, de todos os médiuns sérios, que realmente compreendem a responsabilidade que é esta questão mediúnica. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Lembremos, somos instrumentos, não nos pertence, nada nos pertence, né? Tudo é um empréstimo. E esta questão mediúnica é um empréstimo, uma oportunidade. E se compreendermos que nós, não parte de nós toda a condição, nós somos intermediários, né? Então não podemos ter orgulho por termos essa condição. Gratidão, sim, e saber utilizar a ferramenta. Isso nós devemos. Consciência da responsabilidade, mas não nos orgulharmos e nos envaidecermos por uma condição que não é nossa. Vem dos espíritos superiores que se utilizam de nós para transmitir todos esses ensinamentos. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque a sabe, independente do seu mérito pessoal. A sua conduta é agradecer a Deus de o haver consentido que, por seu intermédio, bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, também não vai se ofender, porque não são obra do seu próprio espírito. Entendem? Ao contrário,
reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias. Então estejamos muito atentos, né? Vejam, isso aqui está escrito no Evangelho, muito importante, olha, num capítulo que ele fala de preces, né? Mas ele está comentando sobre as reuniões espíritas e automaticamente ele aproveitou a oportunidade para falar para os médiuns aqui da importância de nós estarmos conscientes da grande responsabilidade de obter a assistência dos bons espíritos, do orai e vigiai para que a gente fique protegido das influências de espíritos levianos e mentirosos que podem ali tentar nos tirar do caminho que temos que seguir, do trabalho, do aprendizado. O médium que compreende o seu dever, ele sabe que tem que ter muita disciplina. Esse foi o conselho que nosso querido Emmanuel respondeu, né? Falou para o Chico, quando o Chico soube da grande missão que teria, da mediunidade, de psicografar, de todos aqueles livros. E ele falou: Emmanuel, como é que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Qual o caminho que devo seguir? E o que o Emmanuel respondeu para ele? Não falou mais nada além de uma palavra, né? Ele repetiu: disciplina, disciplina e disciplina. Então, estejamos atentos, principalmente na questão da nossa transformação moral, adquirir qualidades, desenvolver a nossa fé, e pela prece nós vamos ter toda a força que nos falta para seguir em frente. É isso. E pedir a Deus, nosso Pai, permitir que os bons espíritos sempre possam nos assistir, que possam nos preservar de qualquer presunção, do orgulho, né, que poderia ali fazer com que fizéssemos escolhas totalmente erradas com relação ao trabalho mediúnico, de todo sentimento contrário à caridade, que possamos ser inspirados pelos benfeitores amigos, nos conduzindo para o bem. A humildade deve estar sempre presente em nossos corações, em todos os sentidos, até para aceitar as críticas que muitas vezes acontecem. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite, e que Deus proteja a todos os médiuns, a todos os trabalhadores da seara espírita, tão grandiosa nesse momento de transição da Terra, a nossa bendita casa de Fabiano, nosso segundo lar, nossa escola. Que Deus proteja todos os médiuns e trabalhadores desta casa abençoada. Uma boa noite a todos e que Deus nos fortaleça a cada dia. Que assim seja. Boas tardes. Dando continuidade na nossa reunião de hoje, vamos comentar sobre um assunto que faz parte da nossa doutrina e da vida, que é justamente sobre a morte, né? Então nós vamos nos ater aqui ao capítulo 3 do Livro dos Espíritos, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, a alma depois da morte, em que
se torna alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Sim, não a perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. É a própria definição de perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Resposta: nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que faz da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Muito bem. E aí, nós vamos direto para algumas outras perguntas, que incomoda muita gente, Então vamos lá. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. O corpo sofre, frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. E aí, comentário de Kardec. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. Bem, como já dá para perceber, e por vários comentários, a questão da morte é função do tipo de vida que se leva, do grau de consciência que se atinge. Portanto, a sensação da morte, para muitos, tem uma conotação e para outros há até uma impercepção disso, E é aqui que nós entramos com uma mensagem de Santo Agostinho, na Revista Espírita, de 1864, em que ele descreve sobre os espíritos que se creem ainda vivos. Então, são aqueles espíritos que nem percebem a própria morte. Então, vamos lá. Já falamos muito frequentemente das diversas provas e expiações, mas cada dia delas descobri novas. Elas são infinitas, como os vícios da humanidade, e como vós estabelecer delas a nomenclatura? Todavia, vindes de nos reclamar por um fato, e vou tentar vos instruir. Nem tudo é prova na existência. A vida do espírito continua, como já vos foi dito, desde seu nascimento até o infinito. Para uns, a morte não é senão um simples acidente que não influi em nada sobre o destino daquele que morre. Uma telha caída, um ataque de apoplexia, uma morte violenta, muito frequentemente, não fazem senão separar o espírito de seu envoltório material. Mas o envoltório perispiritual conserva, pelo menos em parte, as propriedades do corpo que acaba de sucumbir. Num dia de batalha, se eu pudesse vos abrir os olhos que possuís,
mas dos quais não podeis fazer uso, veríeis muitas lutas continuarem, muitos soldados subir ainda ao assalto, defender e atacar os redutos. Vós os ouvireis mesmo produzir seus urros e seus gritos de guerra no meio do silêncio e sob o véu lúgubre que segue um dia de carnagem. O combate acabou. Eles retornaram aos seus lares para abraçar seus velhos pais, suas velhas mães que os esperam. Algumas vezes, esse estado dura muito tempo para alguns. É uma continuação da vida terrestre, um estado misto entre a vida corpórea e a vida espiritual. Porque se foram simples e sábios, sentiriam o frio do túmulo? Por que passariam bruscamente da vida para a morte, da claridade do dia à noite? Deus não é injusto e deixa os pobres de espírito esse gozo, esperando que vejam seu estado pelo desenvolvimento de suas próprias faculdades e que possam passar com calma da vida material à vida real do espírito. Consolai-vos, pois, que tendes pais, mães, irmãos ou filhos que se extinguiram sem luta. Talvez lhes seja permitido crer ainda que seus lábios se aproximaram de vossas frontes. Secai vossas lágrimas. Os prantos são dolorosos para vós, e eles se admiram de vos ver derramá-los. Envolvem vossos colos com seus braços e vos pedem para sorrir. Sorri, pois, a esses invisíveis e orai para que mudem o papel de companheiros no de guias, para que desdobrem suas asas espirituais que lhe permitirão planar no infinito e de vos trazer dali as doces emanações. Não vos digo, notai-o bem, que todos os mortos logo caem nesse estado. Não, mas não há um único cuja matéria não tenha que lutar com o espírito que se reencontra. O duelo teve lugar, a carne foi dilacerada, o espírito obscureceu-se no instante da separação e na erraticidade o espírito reconheceu a verdadeira vida. Agora, vou dizer-vos algumas palavras daqueles para os quais esse estado é uma prova. Oh, quanto ela é penosa! Eles se creem vivos e bem vivos, possuindo um corpo capaz de sentir e de saborear os gozos da terra. E quando suas mãos vão tocar, suas mãos se apagam. E quando querem aproximar seus lábios de uma taça ou de uma fruta, seus lábios se aniquilam. Eles vêm, querem tocar e não podem nem sentir nem tocar. Quanto o paganismo oferece uma bela imagem desse suplício, apresentando o tântalo, tendo fome e sede e não podendo jamais tocar os lábios na fonte da água que murmura a seu ouvido, ou o fruto que parece amadurecer para ele. Há maldições e anátemas nos gritos desses infelizes. Que fizeram para suportar esses sofrimentos? Perguntai-o a Deus. É a lei. Ela está escrita por ele. Aquele que fere com espada perecerá pela espada. Aquele que profanou seu próximo será profanado por sua vez. A grande lei de Italião está inscrita no livro de Moisés. Ela o está ainda no grande livro da expiação. Orai, pois, sem cessar, por aqueles que na hora do seu fim, seus lábios se fecharão. Eles dormirão no espaço como se tivessem dormido na terra, e reencontrarão, no seu despertar, não mais um juiz severo, mas um pai compassivo, lhes destinando novas obras e novos destinos. Santo Agostinho. Muito bem, então, Primeira situação, como será o nosso desencarne? O que encontraremos após a morte? Podemos dizer quase que como regra, que encontraremos aquilo que já temos,
ou seja, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós plantamos, aonde está o nosso coração, aonde estão os nossos valores, é isso que nós vamos encontrar do outro lado. Se nós estamos sempre voltados na prática, não na teoria, né? Não basta ler livros, não basta ter só o esclarecimento, há que ter a prática na caridade, que significa se colocar no lugar do outro e perceber o seu sofrimento, perceber as suas dificuldades, as suas limitações e, através dessa constatação, que a usemos para limitar as nossas murmurações, restringir os nossos pedidos e voltarmos muito mais a agradecermos por aquilo que já temos, né? E pedindo para que os outros possam dispor dessas mesmas benesses que temos. Então, ao praticarmos isso, nós nos encontraremos num quadro mental que facilita esse esclarecimento, essa consciência, essa libertação, tá? Libertação dos valores materiais que estão aqui na Terra. Então, com isso, nós garantimos a consciência da nossa individualidade. É claro que isso não é uma coisa mecânica, não é instantânea, não é imediata, ela é função do nosso merecimento real. E quem é o único capaz de avaliar esse nosso merecimento real é Deus, né? Portanto, não nos iludamos se lemos meia dúzia de livros e com isso a gente já tem o conhecimento do que vai ocorrer lá. Não, não é bem assim, né? É ao contrário. É o que fizermos na prática. Da mesma forma, de nada adianta contarmos com favores dos amigos espirituais, né? Os nossos amigos espirituais, aqueles que nos antecederam ao mundo dos espíritos, eles podem intervir, mas dentro de limitações, né? Se não fizermos a nossa parte, não adianta eu ter um rol de 50 amigos já desencarnados, esclarecidos, que isso não vai me privar de cumprir com as próprias obrigações, né? São ajudas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Isso falando em termos de o que nos aguarda. Agora, em relação àqueles que nos precederam, nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, né? Que nós enderecemos a eles justamente não súplicas, não pensamentos que os agonizem, que criem neles ansiedades ou desequilíbrio. Ao contrário, temos que emanar vibrações de equilíbrio, de esclarecimento, isso sim, né? Olha, aproveite essa oportunidade para adquirir uma consciência plena da sua caminhada espiritual. E com isso, eles, como Santo Agostinho colocou, né, se tornarão não nossos conhecidos amigos, eles vão se tornar nossos guias, porque na medida que eles tomam consciência da situação, se esclarecem, eles conseguem tanto se ajudar como nos ajudar para que alcancemos um estado de equilíbrio, né? Então, vamos aproveitar para refletir sobre isso ao longo da semana, né? Para que possamos ter claro que a nossa jornada de evolução, ela ocorre em dois ambientes, o ambiente de encarnado e de desencarnado. É uma alternância, nós temos que percorrer um caminho, né? É como se fôssemos andar um quarteirão. Eu tenho a perna direita e tenho a perna esquerda. A perna direita é da encarnação, a perna esquerda é da erraticidade. Para eu percorrer esse quarteirão, eu tenho que usar as duas alternativamente. Se eu ficar usando só a direita, só querendo ficar encarnado, eu vou estar pulando com uma perna só. Se por outro lado eu estiver na erraticidade, evitando a encarnação, estou pulando com uma perna só, e aí não se anda,
né? Não se progride. Nós temos que alternar. Então, ora encarnado, ora desencarnado, ora encarnado. E quando encarnado, desencarno, faço o balanço daquilo que eu fiz aqui com a perna direita, aí eu estabeleço novas metas e aí reencarna com outros propósitos. E assim, nessa alternância é que nós vamos percorrendo de quarteirão em quarteirão até chegar ao nosso fim, que é a felicidade junto a Deus. Então vamos aproveitar esses momentos para, mantendo-nos em sintonia com a espiritualidade superior, agradecermos ao Pai, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Até a semana que vem.